É óbvio que se você é pai ou mãe, você ama seu filho. Não estou aqui para determinar o quanto você o ama, mas sim para dizer que muitas vezes nós, como pais, refletimos esse amor de uma forma prejudicial aos nossos pequenos. Mas não se culpe por isso, porque eu sou mãe de uma menina e um menino e fico o tempo todo me culpando por achar que estou errando. E de fato, muitas vezes eu erro, mas é sempre tentando acertar, tentando fazer o melhor para eles, tentando fazê-los felizes e tentando educá-los da melhor maneira para enfrentarem a vida. Felizmente hoje, acredito eu, nós temos mais acesso à informação e podemos encontrar meios, que nos ajudem a lidar com determinadas dúvidas. Por outro lado, há muitas controvérsias sobre o que é certo e errado na arte de educar, e eu sou sincera em dizer que evito muitos artigos e sites, que nos dizem o que devemos fazer, porque acabo me sentindo um lixo como mãe na maioria das vezes. Afinal, há poucas coisas que são consenso entre especialistas em educação, mas de alguma maneira sempre haverá alguém de plantão para dizer que você não deveria fazer assim, deveria fazer assado. Mas uma das poucas coisas que realmente são consenso entre os especialistas em educação é que ceder às crianças tudo o que elas querem é algo que definitivamente não faz bem para ninguém. Não faz bem para as crianças, não faz bem para os pais, não faz bem para a sociedade e certamente não faz bem para o adulto que essa criança vai se tornar. Eu vejo muitas situações em que o excesso de atividades faz os pais ficarem longe dos filhos, E aí, para compensar a ausência, os pais acabam cedendo a qualquer exigência da criança. Eu já ouvi também muitas pessoas falarem que dão aos filhos tudo o que elas queriam ter quando crianças e de alguma forma não puderam ter. Agora pense comigo, será que em algum momento da vida nós poderemos ter tudo o que quisermos? É óbvio que não, Segundo, será que não foi bom para essas pessoas não terem tudo que elas queriam? Quem sabe, na época faltou alguém explicar para elas o quão importante é ter limites, é elas entenderem que elas não podem ter tudo. Mas certamente foi ótimo de alguma forma essas pessoas não receberem tudo que elas queriam, Embora quem sabe elas não tenham percebido isso. E terceiro, se alguém quando criança ganha tudo o que quer, o que será dela quando se tornar adulta ou adolescente mesmo, e descobrir que a vida não vai ceder da mesma forma que os pais cediam. Um dos grandes problemas com muitos dos adultos e adolescentes de hoje é justamente a dificuldade em lidar com as frustrações, Não admitir uma bronca do professor ou uma nota baixa porque está acostumado a ter tudo o que quer, porque não ouve muito não em casa, Porque sempre tem quem lhe passe a mão na cabeça mesmo quando está errado, e tudo começa na infância, quando a criança sempre que bate o pé ganha aquele brinquedinho que logo depois é esquecido porque as atenções já se voltam para outra coisa que novamente lhes são concedidas. Muitos pais, com medo de deixar o filho triste ou simplesmente para fechar a matraca do filho mesmo que tá lá birrando, tá lá fazendo um fiasco, vão lá e dizem: tá bom, meu filho, eu te dou. Tem um artigo muito show aqui da revista Crescer que explica por que ceder às birras do filho é tão prejudicial para as emoções da própria criança e com certeza resulta no efeito contrário ao esperado, Ao invés de a criança ficar feliz, ela provavelmente vai se tornar um indivíduo cheio de problemas emocionais lá na frente, porque simplesmente a vida não nos dá a todo momento tudo que temos vontade. O título do artigo é Como Ensinar Seu Filho a Lidar com a Frustração. Fala assim: quantas vezes você se desdobrou para atender aos desejos do seu filho? Até naquele dia em que chegou em casa com enxaqueca depois de um longo dia de trabalho, querendo descansar, sentou ao lado dele para brincar um pouco depois que ele teve uma crise de birra porque estava esperando por você há horas para jogar um jogo novo. Sua intenção é das melhores, claro. Mas lembre-se de que, ao tentar não desapontar seu filho, você está privando de uma experiência importante, a frustração. Nós adultos sabemos que nem todas as nossas vontades serão atendidas. Aquela viagem paradisíaca, o sapato da vitrine, as férias, o melhor carro e o emprego dos sonhos. As crianças também precisam entender que ao longo da vida é normal se decepcionar. É importante receber pequenas doses de frustração desde a infância, explica Rita Calegari, psicóloga do Hospital São Camilo em São Paulo. Fique tranquilo, seu filho não vai sofrer com isso. É só saber separar o que é necessidade do que é desejo. Negar o brinquedo que ele quer ganhar antes do aniversário, por exemplo, não vai prejudicar seu desenvolvimento. Aprender a esperar é importante. Tenha certeza de que seu não vai propiciar mais benefícios do que perdas. Até os 2 anos ainda não conseguimos descobrir se o choro é de manha, de cólica ou de fome. Mas depois disso, as crianças precisam entender que não podem ter tudo o que querem de imediato. Se o seu filho estiver acostumado a ter todas as vontades concretizadas, é possível que comece
comece a chorar quando ouvir o não. Sabemos como é dolorido ver o sofrimento de quem amamos. Só que nesse momento o mais indicado é deixar que a criança continue chorando. Dê carinho, abrace, mas não mude de ideia. Ela precisa entender que a frustração é normal. Quando se acalmar, estará pronta para escutar sua explicação. Pode ser que você tente evitar a decepção por sentir-se culpado. Trabalha muito, por exemplo, e quer proporcionar só alegrias para o seu filho, de modo a compensar a ausência. Ou então está em crise, pode ser no casamento, na saúde, nas finanças, e não tem energia sobrando para enfrentar a birra de uma criança decepcionada. Mesmo assim, tente não ceder, será melhor para ela. Quando crescer e entrar em contato com o mundo extrafamiliar, seu filho vai encontrar um ambiente em que as vontades dele não serão sempre atendidas. Na escola, por exemplo, os amigos podem ficar chateados com uma criança que não gosta de dividir os brinquedos ou que não sabe perder nos jogos. Se você notar que seu filho não é escolhido para os times de futebol da turma ou nunca é convidado para as festas de aniversário, fique atento. Converse com o professor e investigue como é o comportamento da criança fora de casa. Ao deixar que seu filho se frustre algumas vezes, sempre com seu afeto e apoio, ele será um adulto mais compreensivo. Na adolescência, entenderá que se não for aprovado no vestibular, deve tentar novamente no ano seguinte, ou que um amor não correspondido dói, mas é normal, faz parte da vida, não é motivo de desespero. Por outro lado, a criança que é criada em um lar sem frustrações não vai querer sair do ninho. Isso compromete a convivência e a interação da pessoa. Ela precisa ser uma cidadã, explica Caligari. Ou seja, uma criança que recebe tudo o que quer e não sabe ouvir um não sabe esperar, porque simplesmente teve todas as vontades satisfeitas na hora, vai prejudicar seu próprio desenvolvimento emocional, como também as suas relações. Então não pense que dar tudo o que seu filho quer é sinônimo de fazê-lo feliz. Entenda pelo próprio bem dele que saber lidar com as frustrações e aprender a esperar a hora certa de ter o que quer, ou então aprender que nem sempre ele vai conseguir ter o que quer, vão torná-lo emocionalmente forte para lidar com os nãos da vida. Tá bom? Então por hoje é isso. Espero a sua participação aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo e compartilhar também, porque é bem importante. Eu acho que é um assunto que diz respeito a todas as famílias, né, que têm crianças pequenas. Então por hoje é isso. Um beijão e até a próxima.